Recado Poético, episódio 195. Livros que li. Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, por Leonardo Campos, 25 de janeiro de 2019. Poucas narrativas literárias que demarcaram os primeiros passos da produção genuinamente brasileira trataram da homossexualidade como o romance Bom Crioulo, escrito pelo cearense Adolfo Caminha em 1895. Nenhuma das narrativas, no entanto, investiu da mesma maneira na carga de intensidade e num desenvolvimento dramático deliberadamente polêmico quanto a paixão dos marinheiros, Amaro, emissor, e Aleixo, destinatário, envolvida numa redoma de preconceito social, vulnerabilidade de corpos e desfecho trágico. Outro detalhe importante para começar a análise: um protagonista negro e homossexual, mesmo que tenha sido construído dentro de um mecanismo para reforçar o preconceito, demonstra a postura de Adolfo Caminha como um escritor corajoso. Em sua narrativa, o autor apresenta aos leitores a vida áspera no mar e a brutalidade das relações humanas dentro da Marinha. Em A Normalista, de 1893, o homoerotismo já havia passeado pelas páginas literárias do autor numa determinada cena entre Lídia e Maria do Carmo, personagens que decidem colocar em prática uma passagem de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Acredita-se também que Adolfo Caminha tenha captado a atmosfera densa e O Barão de Lavos, romance português de 1891, publicado pelo escritor Abel Botelho. Em alguns textos críticos, Caminha alega ter lido também Um Homem Gasto, de Ferreira Leal, de 1885, produção literária considerada menor, segundo a sua análise, temática trabalhada com mais requinte nos 12 capítulos de Bom Crioulo. O Ateneu, de Raul Pompeia, Pompeia, também trazia indiretamente a abordagem homoerótica. Por isso, a trajetória de Amaro e Aleixo não é inovadora, mas é a publicação com maior impacto dentro desse segmento temático. Cabe ressaltar que a obra é quase contemporânea da polêmica acerca do julgamento de Oscar Wilde pela imoralidade de O Retrato de Dorian Gray e a questão do amor que não ousa dizer o nome. Em Bom Crioulo, conhecemos Amaro, um homem negro que atua como marinheiro, mas já foi escravo durante boa parte de sua vida. Forte e imponente, ele segue o estereótipo do homem negro másculo, dotado da força física e descomunal, musculoso, talhado para exercer atividades braçais e ser uma máquina sexual. Apaixonado e não correspondido por Aleixo, o seu contraste, homem branco, que também atua na marinha e depende da proteção de Amaro para não sofrer abusos na embarcação. Em meio ao processo de reconhecimento da força interior que o dilacera, vemos Amaro ser um dos observadores dos castigos físicos e da violência que os comandantes das forças armadas agem diante dos seus serviçais. Amaro, apaixonado e ensandecido por Aleixo, não suporta ver que seu sentimento sequer é levado em consideração,
principalmente depois que o jovem branco apaixona-se por Dona Carolina, uma mulher que inicia a história como amiga de Amaro, mas logo adiante torna-se o ponto nevrálgico de sua ira. Tomado pela sensação de rejeição e cego da paixão, Amaro desempenha uma espécie de Otelo brasileiro, agindo sem pensar nas consequências ao desferir golpes de navalha na pessoa que despertou, inicialmente, sentimentos nobres. Tal como o fatídico personagem de Shakespeare, o alvo da paixão é dizimado por um ato de violência deflagrado num momento de pouca sanidade. Diferente do amor visto numa perspectiva espiritualizada, como retratado no bojo do romantismo, Bom Crioulo expõe traços específicos da corrente na qual está filiado, isto é, o naturalismo, corrente que, segundo os estudos literários, é a própria vida interpretada pela arte. Nos romances de cunho naturalista, o corpo e sua carnalidade são postos como parte central da narrativa, numa pomposa postura descritiva com riqueza de detalhes, às vezes caricatural e exagerada. Ao longo de suas páginas, o narrador descreve minuciosamente os seus personagens e nos faz compreender deditadamente a tarefa de cada um no desenvolvimento da ação. Amaro, personagem que traz alguns traços de Billy Butt, marinheiro semelhante de Herman Melville, é descrito como nu da cintura para cima numa riquíssima exibição de músculos. No auge dos seus 30 anos, ele é psicologicamente demarcado pela paixão e postura instintiva animalesca, o que o leva a cometer atos inadequados de acordo com a razão. Seu porte é associado ao trabalho desenvolvido na marinha, mas também ao tempo de escravo, marca de um passado recente. Seu contraponto é Aleixo, dito como belo modelo de Efebo, mas que a Grécia de Vênus talvez imortalizou em estrofes de ouro límpido e estátuas de uma escultura sensual e pujante. Pueril e fragilizado fisicamente, o marinheiro branco dos olhos azuis apresenta alguma evolução psicológica próxima ao final, antes da tragédia que ceifa a sua jovem vida. A dualidade na construção dos personagens nos faz lembrar bastante de Ceci e Isabel, personagem de José de Alencar em O Guarani. No caso de Bom Crioulo, a dualidade está no frágil versus forte, negro versus branco, andrógeno versus másculo, dentre outros recursos de contraste. No meio dos marinheiros envolvidos na atmosfera de paixão e desejo, a Dona Carolina é elo lascivo da história, uma portuguesa que exerceu a prostituição durante boa parte de sua vida e sustenta a sua existência com um aluguel de quartos numa residência na Rua da Misericórdia. Além da catalisadora da tragédia e dos marinheiros que recebem a iluminação principal do espetáculo literário de Adolfo Caminha, temos ainda o perverso castigador Agostinho, Herculano, o marinheiro melancólico, e Santana, concebido como mais um dos personagens frágeis contrapostos ao porte exorbitante de Amaro. São tipos que gravitam pela narrativa com suas respectivas funções para o desenvolvimento de núcleos da história. No que concerne aos aspectos estéticos, a condução narrativa de Bom Crioulo investe na descrição em terceira pessoa. Onisciente, o narrador é meticuloso na observação, por vezes distanciada dos acontecimentos.
Entre os fatos ocorridos no mar durante os trabalhos exercidos pelos marinheiros em navegação e a Rua da Misericórdia, ambos os espaços concebidos por meio de adjetivações abjetas e obscuras. O narrador usa bastante as reticências, transforma algumas passagens em momentos nebulosos e, quando se dá conta de estar numa cena proibida, afasta-se tal como um zoom outro, ou fede cinematográfico. Curioso o fato do romance ainda não ter ganho uma tradução intersemiótica para a televisão ou cinema, haja visto a carga dramática, o potencial e a atualidade do enredo. Bom Crioulo ganhou traduções para diversas línguas, com capas de todo tipo, algumas sensuais, outras bastante exóticas, outras mais discretas e sérias, enfim, leituras diversas, no que alguns estudos acadêmicos chamam de literatura gay made in Brasil, termo tão polêmico quanto o romance e alvo de opiniões contrárias. Execrado pela crítica da época, o livro só ganhou notoriedade muito tempo depois de sua publicação. Adolfo Caminha, autor que morreu jovem, aos 29 anos, vítima de tuberculose, deixou ainda 2 romances inacabados, O Emigrado e Ângelo. Além de A Normalista, o autor tem O País dos Yankees como publicação pouco conhecida, mas foi com um Bom Crioulo que o cearense deixou seu nome para a posteridade. Editora Ática, série Bom Livro, página 102. Crítica postada no Plano Crítico, no site Plano Crítico, por Leonardo Campos. Kennedy Restaurante, onde você saboreia a melhor feijoada de São Paulo, com um cardápio completo que conquista até os mais exigentes paladares. Nós trabalhamos em família para servir bem a sua família. O Kennedy Restaurante tem um ambiente familiar que você precisa conhecer. O Kennedy Restaurante fica na Avenida Cangaíba, 1543, na Penha, em São Paulo. Aberto de segunda a sábado, das 10 da manhã às 22 horas. Também fazemos delivery pelo telefone 11 2289 0056. Kennedy Restaurante, venham nos conhecer.